A receita de hoje é uma dessas que você precisa saber fazer. Olá, eu sou Natália Campos, sou chefe de cozinha, fotógrafa, criadora de conteúdos e a convite da Cia Carne eu vim ensinar para vocês a fazer uma deliciosa carne de panela. Vamos ser bem sinceros aqui, carne de panela é um desses clássicos que salva a gente, tá? Em ocasiões especiais, aquele almoço de domingo com a família, ele é sempre uma boa pedida. E para surpresa de uns ou não, a gente vai fazer uma deliciosa carne de panela utilizando a costela inteira da Cia Carne, que está aqui maravilhosa, já fatiada. Ela não vem fatiada, tá? Mas acho que você pode pedir lá no açougue para eles fatiarem para você. Ela é uma peça que não é tão alta quanto as outras, porém ela é mais larga e ela também possui, claro, né, bastante osso, o que vai ajudar a dar um gosto delicioso para o nosso caldo. Então eu vou parar de falar e vou começar a cozinhar. Bem, essa é uma receita simples que não tem tantos ingredientes e como toda boa receita, ela vai começar com a gente fritando alguns cubinhos de bacon, tá? Aqui eu devo ter 80 gramas de bacon mais ou menos. Eu tô usando, para variar, uma panela de ferro fundido, mas vocês já sabem, na sua casa você pode usar qualquer panela que tenha o fundo mais grosso. Ou essa receita é excelente para ser feita na panela de pressão. A única diferença entre fazer ela na panela tradicional ou na panela de pressão é o tempo. A panela de pressão ela acelera 3 vezes o cozimento do que na panela tradicional. Então, se a gente deixar ele aqui cozinhando entre 2 horas, 2 horas e meia, lá na panela de pressão você vai precisar de uns 30 a 40 minutos. Ok? Enquanto o nosso bacon vai dourando aqui, a gente não quer deixar ele crocante, que nem muitas vezes eu falo. A gente quer dar sabor já pro fundo da panela e o bacon é a melhor forma de fazer isso. Então, de vez em quando eu vou dar uma mexidinha. Dessa vez eu nem vou colocar água, porque eu não quero que ele solte toda a gordura. Eu quero que ele vá soltando sabor no decorrer do tempo, tá? Enquanto o bacon cozinha, eu já vou dando alguns avisos gerais para as pessoas que são fãs de marinadas, de deixar a comida pré-preparada para agilizar no dia. O que você pode fazer é, no dia anterior, se você quiser, temperar a carne, como eu vou mostrar aqui, e deixar ela marinando com o vinho tinto que a gente vai usar para fazer a nossa carne de panela, tá? Isso é totalmente permitido. Porém, se você decidiu fazer o prato de última hora ou esqueceu de deixar ele marinando, não teve tempo de deixar ele marinando, não tem problema. O prato fica super saboroso se você temperar ela na hora também. E o nosso tempero vai ser super simples. Sal, pimenta do reino, só para começar aqui, tá? Claro que ela vai ganhar o sabor do alecrim, você pode colocar folha de louro aí na sua casa, que fica uma delícia. Mas a gente vai fazer ela bem simples aqui e, claro, dos vegetais, né? Bem, nosso bacon está começando a pegar uma corzinha, então eu já estou virando ele. Cuidado para não ficar com tipo aquele fundo preto na panela, tá? Isso a gente não quer. Existe uma diferença. Vou colocar aqui nessa mesma vasilha que estava o bacon, algumas tirinhas. E aos poucos eu vou temperando aqui, porque como ela é uma peça grande, é mais difícil, né? Mais difícil eu falo assim, mais difícil de ter uma vasilha tão grande pra ela. Bem, sal. Vou colocar mais alguns. E quando a gente tá fazendo carne de panela, é importante a gente tentar, quando você mesmo está cortando uma carne assim com osso, eu sei que isso é mais difícil, mas a gente tenta deixar as peças mais ou menos com a mesma quantidade de carne, tá? E eu sei que pode parecer diferente, porque às vezes a ponta, por exemplo, um pedaço desse é diferente de um pedaço desse, porque ele é menor. Cuidado pro bacon não espirrar em vocês, tá? Tá quase bom. Mas vamos tentar deixar os pedaços com mais ou menos o mesmo peso. Não é extremo ao ponto de você precisar colocar na balança 1 por 1 para pesar, mas isso vai ajudar no cozimento. E é legal falar toda vez que você estiver fazendo algum tipo de cozido, sabe?
é legal que a carne tenha pedaços parecidos, para não ficar um pedaço desmanchando e um pedaço duro no meio. Espalha bem. Vira a carne, tá? E agora que o meu bacon soltou bastante gordura, ele tá quase bom, eu vou lavar minha mão pra gente continuar a receita e quando eu voltar o bacon já vai estar no ponto certinho. O nosso bacon, ele já ganhou uma corzinha nas laterais, porém a gordura dele, em alguns pedaços, ainda tá branquinha. O que eu vou fazer, pode ser que vocês estranhem, eu vou tirar ele da panela assim mesmo, tá? Justamente porque ele soltou bastante gordura, não queimou lá o fundo e ele ainda tem mais gordura, tipo, e sabor para soltar aqui nessa receita, se a gente quiser. Então eu vou tirar ele aqui e eu vou dar uma fritadinha na costela com ele aqui. Depois eu volto com ele para refogar os vegetais. Vamos lá. A regra geral é, nesse momento a gente quer selar a carne, que ela ganhe uma crosta bonita na parte externa, sem estar totalmente cozida por dentro, claro. Não se preocupem com isso, porque isso vem depois do cozimento. Então, lembre-se de deixar sempre um espacinho entre uma peça e outra, mesmo que isso faça com que você tenha que fritar ela em 2 levas, tá? Ou mais. Por quê? Quando você tumultua todos os pedaços um em cima do outro aqui, o que vai acontecer é que ela vai soltar vapor, porque a carne solta vapor quando ela entra na panela, né? Ela estava resfriada, ela estava na geladeira, e aí ela vai esquentar, vai soltar vapor e ela vai cozinhar, ela não vai caramelizar nas laterais como a gente quer. E agora não está na hora de cozinhar. E eu preciso falar que quando a gente está usando uma peça grande como essa, é normal, tá? Como ela é meio curvada, que nem todos os lados consigam selar exatamente iguais. A parte tá tudo bem, não vai comprometer o nosso prato, tá? E o cheirinho dela fritando nessa gordura do bacon, eu vou aproveitar nesse momento e já vou começar a voltar com um pouquinho mais do bacon pra cá. Mas bem pouquinho, sabe? Pra ele voltar a soltar um pouquinho de gordura aqui, pra gente refogar os nossos vegetais. Toda vez que a gente dá uma refogada, dá uma fritada, né, a gordura ela vai evaporando. Então, só pra manter o nível aqui, pra ela não estar totalmente seca na hora da gente colocar os vegetais. Porque senão também eles não refogam. Agora que eu estou finalizando o último pedaço da nossa costela, eu voltei com o restante do bacon para a panela e ele não vai sair, tá? A não ser que você não queira bacon na sua carne. Não sei porque você não gostaria, mas tudo bem, é um direito seu. Deixa isso aqui, vou ficar mais isso. Vou dar aquela mexidinha, como vocês já sabem, esfregando o fundinho da panela. E eu vou acrescentar aqui cebola. E eu tô usando aquela pequenininha, cortada em fatias maiores. Eu quero dar uma tostadinha, uma caramelizada nela aqui. Agora, eu acho que para esse tipo de prato, fica uma delícia colocar esse tipo de cebola. Porém, se você não gosta muito da textura da cebola maior, pica ela pequenininha, como você sempre faz para refogar, não tem problema nenhum. Eu acho que dá um toque interessante aqui. E eu vou tentar mexer menos nessas cebolas, tá? Para elas suarem, digamos assim. Ela dá uma amolecida aqui. Vou aproveitar, vou acrescentar uma cenoura em rodelas, que eu também não quero que doure, vocês já sabem. Eu só quero que comece a amolecer, ganhe um saborzinho. E nesse momento, eu vou colocar uma pitada bem pequenininha de sal. Por quê? A gente tá usando bacon, ó um pouquinho, que é.
a gente está usando bacon e a carne que a gente fritou já estava temperada. Então, eu não quero salgar os ingredientes demais, tá? Vou dar uma mexidinha aqui, tentar não virar demais a cebola. Se ela começar a perder as pétalas, sabe? Não tem problema, isso vai acontecer mesmo. Elas vão dar uma relaxada e é isso que a gente quer. Deixar eles pegarem um pouquinho mais de cor, mas toma cuidado com o bacon, tá? Porque nesse momento que a gente descuida aqui, o bacon queima. Passaram-se aqui alguns minutinhos, uns 3 mais ou menos. E aqui eu tenho 4 dentes de alho para essa quantidade de costela, picadinhos, que eu vou acrescentar aqui nesse último minuto, para dar uma douradinha. E junto com eles, eu vou colocar 2 ramos de alecrim, tá? O alecrim estava maravilhoso essa semana. Eu acho que ele combina muito bem, não só com a carne suína, como com esse prato. Então eu tô colocando aqui. Porém, se você não tiver acesso ao alecrim fresco, que nem eu tô tendo agora, o melhor tempero que tem para você colocar aqui é a folha de louro, tá? Pimenta do reino. E construção de sabor. É assim. E cuidado para não queimar o alho, tá? Agora, quando a gente está fazendo carne de panela, algumas pessoas gostam de colocar pasta de tomate, a polpa, até um pouquinho de molho para dar uma intensidade de sabor, um pouquinho de umami. O que eu fiz, porque tá bem quente e os tomates estão bem frescos, eu peguei um tomate italiano normal e piquei e eu vou dar uma refogada nele aqui, junto com os meus legumes. Eu vou deixar ele sempre pro final, porque quando a gente coloca o tomate primeiro, ele vai soltar água. O tomate é um vegetal que tem muita água, mesmo estando sem a polpa, tá? Então, quando você coloca ele primeiro, ele solta água e os seus outros vegetais, eles não refogam, eles não douram, sabe? Então, colocando ele por último, eu garanto que os meus outros vegetais conseguiram dourar. Lembre sempre de esfregar no fundo da panela, cuidado para ele não ficar queimado, tá? Porque é comum ficar queimado. Isso vai dar um gosto ruim para nossa carne de panela, não é isso que a gente quer. Olha como as pétalas da cebola vão soltando lindamente aqui no meio. Eu adoro isso. Eu vou fazer uma coisinha que algumas pessoas fazem, outras não, mas eu acho que facilita muito, tá? No cozimento da nossa carne, para a finalização da nossa carne, já fazer isso de uma vez. Que é, eu tenho aqui comigo farinha de trigo normal. Eu vou colocar um pouquinho aqui, quando ele estiver terminando de refogar, já tá no ponto, eu coloquei só um pouquinho aqui. Vou dar uma mexida, e eu tô fazendo isso só pra facilitar, porque a minha panela é rasa, tá? Se ela fosse mais alta, eu poderia estar fazendo isso tudo de uma vez, só. Mas ok, joguei ele aqui, tá? E eu vou voltar com a carne pra panela, que tá na hora dela. Não se preocupa agora de ter que encostar todos os pedaços no fundo, isso não vai acontecer. Mas vamos acomodar aqui os pedaços de carne da melhor forma possível. Assim que eu terminar de colocar a carne aqui, o que eu vou fazer vai ser colocar mais um pouco de farinha. No total, serão 3 colheres de sobremesa, de farinha aqui dentro. E essa farinha, ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar o nosso caldo a dar uma engrossadinha, sabe? Ele vai ficar aquele caldo gostoso, aquele caldo cheio de... que já parece um molho finalizado, sabe? Ele vai ficar incrível no final. Então, eu coloquei, tô dando uma virada, ó. Tô colocando ela no fundo justamente para ela dar uma cozinhada, porque não tem nada pior do que o sabor de farinha crua, tá? Confia em mim, não é gostoso. Tá quase na hora de tampar para cozinhar. Vou colocar
só mais um raminho de alecrim. Cuidado para não exagerar, porque o alecrim, ele é forte, tá? Então eu tô usando 3 ramos frescos no total. E aqui eu tenho vinho tinto. Eu vou cobrir a carne com vinho tinto, que tinha 500 ml, tá? O finalzinho da garrafa, como vocês viram. Eu vou completar a nossa panela com água, que poderia ser caldo de legumes, caldo de carne, ou até mesmo aquele caldo de ossos que eu ensinei vocês a fazerem. Mas eu não vou cobrir ela só de vinho, senão o sabor vai ficar muito forte, tá? Mas eu vou colocar o restante da água e agora eu vou completar o volume da panela com água. Poderia ser caldo de legumes, caldo de ossos, caldo de carne, não tem problema, ou da sua preferência. Não é legal cozinhar só no vinho, porque senão fica com sabor muito forte, tá? E a regra geral para você escolher qual vinho usar é a seguinte: se você consegue tomar uma taça desse vinho, ele é o vinho que você vai cozinhar com ele, sabe? Não precisa ser um vinho caro, jamais precisa ser um vinho caro. Pelo contrário, pega sempre o mais barato que você consegue tomar uma taça dele, tá? Porque se você faz, como eu já escutei várias vezes, e pega um vinho ruim no supermercado, o que acontece é que o gosto ruim desse vinho vai passar para sua comida. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela fique gostosa, porém a gente não quer gastar todo o nosso dinheiro de uma vez, né? E assim que a nossa carne começar a dar aquela fervida, eu vou tampar e vou deixar ela terminar de cozinhar. Como que eu vou fazer isso? Você tem 2 escolhas. Você pode fazer ela braseada no forno, que se você tem uma panela de ferro fundida, que nem essa minha, não precisa ser da mesma marca, jamais, qualquer panela de ferro fundida resolve. Você vai tampar e você pode colocar ela no forno a 200 graus por mais ou menos umas 2 horas. Vai dar entre 1h30 e 2 horas. Isso vai fazer com que ela cozinhe mais rápido, tá? Ou então você pode cozinhar ela na boca do fogão, normalmente. E a terceira opção, que se você estiver fazendo na panela de pressão, que ferveu, você tampou, espera dar a pressão, deixa ela cozinhar 40 minutos e dá uma olhadinha na carne. Se a carne já estiver soltando do osso, desmanchando, tá na hora de desligar, tirar a carne e deixar o molho dar aquela reduzida. Mas o meu vai cozinhar aqui na panela. As bolhas estão começando a surgir, então eu vou tampar ele e vou levar ele pro forno. Na volta eu já mostro pra vocês como ficou. Olha como a nossa carne de panela ficou perfeita, literalmente soltando do osso. E o caldinho, ele tá na consistência perfeita, nem precisei deixar engrossar. Olha, tá perfeito. Agora é só empratar e servir. E você escolhe se você quer empratar com o osso ou sem. E essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa deliciosa e super prática carne de panela, tá? O cheiro tá incrível e eu mal posso esperar para almoçar. Não se esquece, tá, de deixar um like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ative as notificações, porque quinzenalmente tem receitas assim deliciosas como essa, feitas exclusivamente com carne suína, com a melhor carne suína que tem, né? Se é a carne. Até a próxima! Podia viver cheirando isso.